Hare Krishna, Dandavat Pranams. Então, hoje é um dia super auspicioso do desaparecimento de Srila Bhaktivinoda Thakura, que é um dos nossos acharyas dessa sucessão discipular, né, que geralmente vocês veem no quadrinho, nos quadros, né? Na verdade, Srila Bhaktivinoda Thakura é considerado o 7º Goswami, né, por conta de tantas coisas incríveis que ele fez. E eu vou falar sobre isso. Espero eu conseguir falar em 30 minutos. Né? Seria impossível falar todas as glórias de Srila Bhaktivinoda Thakura e todas as glórias de Gadadhara Pandita. Para quem quiser, tem o site Bhakti Yoga Pura. Eu postei lá no grupo do Telegram a biografia de Srila Bhaktivinoda Thakura, que é incrível, gente. É realmente incrível a vida dele. Está lá Satchitananda, Srila Bhaktivinoda Thakura. E por que é incrível? Ele é um acharya que eu gosto muito de falar sobre a vida dele. Por quê? Porque ele tem uma característica muito peculiar, né? Todos os acharyas, alguns não foram casados, outros foram casados, e a maioria não foi casado, né? E os que foram casados, como Srila Prabhupada e Srila Gurudeva, eles abriram mão de suas famílias, né, para poder seguir a vida de renunciado. Enfim, eles tinham toda uma missão de vir para o Ocidente, né? Srila Prabhupada trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente, depois Srila Gurudeva veio trazer essa parte tão refinada de Madhurya Rasa, desse humor apaixonado, né, das gopis. E Srila Bhaktivinoda Thakura, ele tem uma característica muito particular, que ele é um chefe de família, né, um homem casado, e ele permanece assim até o final da vida dele, até os últimos anos. E ele era casado e tinha 10 filhos e era um juiz, então ele trabalhava, e trabalhava muito. Então, eu gosto muito de dar esse exemplo, porque às vezes a gente acha, né, que pelo fato da gente ser casado, ter que trabalhar, ou, enfim, ter que cuidar da vida material, a gente não tem como praticar a vida espiritual. Só que sim, tem, né? Srila Bhaktivinoda Thakura é um exemplo disso. Outra coisa que eu costumo dizer, que ele é um exemplo de produtividade máxima. O cérebro dele é avassalador, assim. É muito interessante porque na história dele tem o cronograma das coisas que ele fazia, né? Assim, os horários. E é muito incrível porque ele cronometrava as tarefas. E eu gosto muito de produtividade, né? Porque produtividade é você fazer o quê? Fazer coisas úteis, né? Coisas que façam sentido para a sua vida, que tenham um propósito maior, e não perder tempo com coisas que não tenham uma utilidade. Fazer mais com muito sentido em menos tempo. E assim era esse acharya, né? Então ele tinha 10 filhos, ele era um juiz, né, trabalhava na corte, dito que ele via por dia, já estou falando da vida dele, mais de 50 casos, o que os juízes geralmente demoravam 1 hora, é dito na biografia dele que ele levava no máximo 5 minutos, então ele via muitos casos, definia muitos casos num dia só. Ele tinha uma mente assim sobrenatural, né? Isso é que é um acharya, né? Mesmo trabalhando, né, ele conseguia fazer isso tudo. E ele ainda escrevia muitos livros. Ele fazia isso de madrugada, porque ele não tinha horário para fazer durante o dia. Então ele dormia basicamente 3 horas por dia. E ele conseguia fazer tantas coisas. Então, por isso que eu gosto tanto de falar dele, né? Na verdade, eu não gosto só de falar, eu gosto dele, né? E eu sempre oro, eu peço nesse dia, tanto do aparecimento e desaparecimento, lembrando que aparecimento e desaparecimento não são diferentes, nós celebramos tanto um quanto o outro, né? Porque os Vaishnavas, eles não são como nós, eles nunca morrem, né? Eles são almas vivas aqui com a gente. Nós também nunca morremos, mas os Vaishnavas puros têm essa característica de serem imortais. Agora a gente está evocando, né, Srila Bhaktivinoda Thakura, e ele tem o poder de estar aqui presente conosco, de captar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e todos os nossos desejos espirituais mais íntimos, né? Então, assim, essa é a característica, por isso que a gente comemora tanto o desaparecimento. E, como eu estava falando, o Srila Bhaktivinoda Thakura, ele tem essas características muito fortes, né, de um chefe de família com várias tarefas, com 10 filhos,
Porém, tem um detalhe, ele era casado com uma Vaishnavi, com uma santa, Bhagavati Devi. E ele tem um filho santo, para quem não sabe, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, né, que é o fundador da Gaudiya Mata, aqui na minha frente. Depois eu posso mostrar aqui para vocês. Bhaktivinoda Thakura está ali, ó, atrás, ó. Hoje a gente homenageando ele, para quem não está vendo ali, ó, aqui, ali. Não é bom apontar, mas estou apontando para vocês verem. Então ele era casado com uma santa, então isso facilitava muito, né? Bhagavati Devi, ela edificava a casa, e ele teve um santo também como filho, né? Era uma das coisas que ele queria. O que acontece? Começando do início, já começando do meio, mas falando tantas coisas, né? Na minha mente vem tantas coisas sobre esse Vaishnava e coisas incríveis. Eu vou tentar falar isso tudo, não sei se eu vou conseguir. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele nasce numa família muito abastarda, né? Uma família muito rica. Ele não tinha por que querer praticar a vida espiritual, bem dizer, né? Porque ele já tinha tudo. Mas ele dedicou a vida dele inteira à consciência de Krishna, né? E ele acaba tendo um primeiro casamento, depois a esposa falece, ele tem um segundo casamento e aí ele encontra a Bhagavati Devi, né? Com certeza já estava predestinado, que é essa mulher santa que ele se casa. E eles têm 10 filhos, né? E o que acontece é que ele era um juiz da corte, né? Ele tinha uma posição governamental muito imponente e uma posição política também. Ele tinha uma influência política muito grande. Então, não por acaso, ele veio nesse período em que, o período histórico, onde o Gaudiya Vaishnavismo estava completamente detonado, né? Desde o período de Mahaprabhu, né? Srila Bhaktivinoda Thakura vem depois. E o Gaudiya Vaishnavismo estava destruído porque o que estava predominando na época eram as correntes chamadas Sahajas, né? Eram as pessoas que diziam praticar Bhakti, mas na verdade elas faziam uma imitação de Bhakti, de devoção. Elas queriam dançar a dança da raça, enfim. Teve um caso de um yogi que falava que era o próprio Krishna e queria dançar com mulheres casadas. Então, pessoas que praticavam externamente, mas internamente estava tudo errado, né? Isso é que tem a ver com Sahagismo. E Bhaktivinoda Thakura, ele vem muito fortemente combater isso. Ele vem nessa época, né? Não por acaso ele ganha esse cargo tão pesado. Ele tem uma influência política muito grande, né? E ele consegue, na época que ninguém queria ouvir falar de Gaudiya Vaishnavismo, né? Ninguém queria, naquela época não se usava tanto o termo de Bhakti Yoga, né? Se usava o termo Gaudiya Vaishnavismo, que é o termo tradicional. Srila Prabhupada traz muito a consciência de Krishna e Srila Gurudeva traz lá, né? O próprio Krishna fala na Bhagavad Gita sobre Bhakti Yoga e Srila Gurudeva também ele traz esse termo muito fortemente. Mas Srila Bhaktivinoda Thakura ele restabeleceu. Então é dito que ele restabelece o fluxo do Ganges, de Ganga Devi, o fluxo da devoção. Ele começou a fluir novamente, né, com a chegada de Bhaktivinoda Thakura nesse mundo. Então, essa é o peso pesado. E ele escreveu livros. Qual é a marca registrada dele? Ele falava só sobre Bhakti pura, né? Então, tem um livro dele, por exemplo, que ele escreveu, que se chama Bhakti Tattva Viveka, que explica o que é Bhakti, Bhakti misturada com yoga, Bhakti misturada com conhecimento, Bhakti misturada com atividades fruitivas. Então, tem tudo isso. Deixa eu virar para cá para dar isso aqui. Mas aqui tá. Bhaktivinoda Thakura ali. Então, ele vem com essa característica também de falar sobre Bhakti pura, né? Esse Bhakti Tattva Viveka é um tratado sobre Bhakti pura. É um livro que todo mundo deveria ter, eu aconselho, né? É um livro da Brad Editora, a gente até tem aqui esse livro, não sei se tem ainda para vender, mas é um livro fundamental. E ele escreveu uma escritura que Gurudeva fala que a gente tem que ler 108 vezes, que se chama Jaiva Dharma. Jaiva Dharma é uma das principais escrituras, né? Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, a Bhagavad Gita, o Padeshamrita, Manashiksha e Jaiva Dharma, Bhakti Rasamrita Sindhu também. Então essas escrituras são muito importantes. Jaiva Dharma é muito, muito, muito importante e também está traduzido para o português.
você encontra mais se você jogar na internet nas lojas de sebo, né? Não encontra, acho que mais, aqui nós não temos e é difícil encontrar. Então, essa é a marca. Ele escreveu mais de 100 livros, né? E Bhaktivinoda Thakura, desde o início, eu dito que desde pequeno, desde 6 anos de idade, ele já compunha canções devocionais. Não à toa que hoje as principais canções que nós cantamos são de Srila Bhaktivinoda Thakura e de Srila Narottama Das Thakura. Então ele é um dos maiores, ou o maior, junto com Narottama Das Thakura, compositor de canções Vaishnavas, de orações. Ele passava a madrugada escrevendo essas orações que hoje a gente canta aqui, né? Antes de começar o programa, hoje a gente cantou, por exemplo. Então, essa é mais uma característica dele. E sempre com uma mente bondosa, né? Uma mente pura, desde sempre. Tem uma foto dele aqui com toda a família. Depois vocês podem ver no site Bhakti Yoga Pura. Tem um dizer dele, só para vocês terem ideia, que ele fala assim: vocês devem absorver suas mentes constantemente, cantando atentamente as glórias de Krishna. Por realizar, por fazer kirtana para Krishna, cantar para Krishna, santos nomes, haverão de obter o domínio sobre a mente. Então, esse é o método, né, de autorrealização. A gente consegue conquistar nossa mente cantando os santos nomes, ouvindo, né, esses nomes sagrados e glorificando o Senhor, ouvindo o Harikatha, né, e fazendo isso tudo aqui que a gente está fazendo, lembrando de Krishna. E assim vocês terão domínio sobre a mente. Abandonem o falso orgulho. São as instruções dele. Sempre pense em si como sem valor, destituídos. Ele tem canções belíssimas, onde ele fala que ele é o mais baixo, mas... Olha, ele se auto-intitula a pior coisa das piores. Amara Divana, o nome dessa música, quem quiser pesquisar. Ele fala que ele é o pior dos piores, que ele é preguiçoso. Só coisas absurdas em relação a ele, porque os Vaishnavas, eles têm essa característica, eles realmente sentem isso. Por mais que eles façam, eles acham que nunca estão fazendo o suficiente. Eu acho que ele achava que não deveria dormir, pelo visto, porque ele só dormia 3 horas. E ele se intitula uma pessoa egoísta, preguiçosa. Nessa música ele fala isso, também dando um exemplo pra gente de como a gente deve... Geralmente a gente pensa que a gente é o máximo, né? Que a gente é muito bom, que a gente, nossa, faz muita coisa. E o Vaishnava, ele traz, a mente do Vaishnava é diferente da nossa. Ele já pensa nele como o mais baixo dos baixos, né? Como o mais caído. Dando exemplo para que a gente também possa se sentir assim. Não é você se autodepreciar, não é baixa autoestima. É você poder realmente ter consciência de que Krishna, né, o Senhor, é tudo em nossas vidas. E que o pouco que a gente faz é nada, né? E que a gente deve fazer sempre, dar sempre o máximo a nossa vida inteira, como Ele deu, né? Mesmo que você não consiga, o fato de você cantar essa canção e desejar ter esse sentimento já é muito, né? Então assim, é muito. Então a gente deve orar, fazer essas orações. Por isso que cantar as canções é uma forma muito maravilhosa da gente orar, né? Diva de Água, sim, é uma canção dele, Socorro das Almas Caídas. Ele tem canções lindíssimas, é só pesquisar, porque as canções são muito lindas. A Patrícia também botou aqui alguma... ela botou o texto, né? O texto. Sim, ele é, na verdade, uma Manjari, né? Ele é Kamala Manjari. Ele é uma serva de Srimati Radharani. Ele mesmo revelou a identidade dele, né? Como ele tinha plena realização de quem ele era. E ele servia Krishna no plano transcendental, Radha e Krishna, como Kamala Manjari. Ele revela até o próprio nome, né? Então ele sabia a forma dele, o serviço dele, a forma, como ele era, onde ele morava, o nome, tudo. Ele tinha toda a realização do serviço dele a Radha e Krishna, e ele revela isso no final da vida, como Kamala Manjari, né? Isso também está no texto. Então, ele revela só o nome, né? Não fala mais nada. E então, aqui eu estava falando, então sempre pensem em si como destituídos, os mais baixos e mais humildes que a grama na rua, que é pisada por todos, né? Então, aquele verso que é Trinada Pisu Nityana, né? Tarora Pisa Risnuna, Amanina Manadana Kirtanyasa Dahari, né? Que a gente deve ser mais
é humilde que uma grama, que é pisada e levanta depois da mesma forma, sem reclamar, de uma árvore, ser mais tolerante que uma árvore, né? Que podem arrancar as folhas, os frutos, os galhos. Você pode até matar a árvore, que ela nunca vai reclamar, ela é totalmente tolerante, né? E nesse humor é dito que a gente pode cantar os santos nomes sem esperar por honra e respeito de ninguém, e dando respeito a todos, nós podemos cantar os santos nomes constantemente, de forma apropriada. Então esse verso ele é do Shiksha Shastra, que é o verso 3, ele é muito importante, é uma marca registrada de Srila Bhaktivinoda Thakura, né? Humildade, 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 eu sou o mais baixo do mais baixo, que é muito semelhante com a marca de Srila Gaura Govinda Swami Maharaj. Inclusive os dois são muito parecidos fisicamente, né? Eu tenho cá as minhas ideias, né, de que, enfim, os dois são muito parecidos. E então ele fala, Madana, você quer falar alguma coisa? Porque não fica gritando não, que dá para ouvir aqui. Então ele fala o seguinte: destituídos mais baixos e mais humildes que a grama, que é pisada por todos, pratiquem o perdão como da árvore, que ao ser agredida continua cedendo carinhosamente seus frutos e sombra, abandonando toda a violência para com os outros seres vivos. Toda violência, gente, violência verbal, violência de pensamento, violência emocional, violência com os animais, quem come carne. Então, abandonando qualquer tipo de violência. Às vezes a gente fala uma palavra, aquilo é violento, né? Quem não se identifica com isso? Então, é complexo. Então, ele pede para a gente abandonar todo e qualquer movimento violento para com os outros seres vivos. Vocês devem cuidar deles. No decorrer de suas vidas, nunca causem ansiedade aos outros. Também é muito difícil. Geralmente, teve um pico de luz aqui. Se cair é porque caiu a luz aqui, tá? Depois vai para o YouTube que está gravando aqui. Então, nunca causem ansiedade aos outros. Do contrário, façam o bem, façam-os felizes e esqueçam a sua própria identidade. Agora ficou bom. E esqueçam a sua própria identidade. A sua própria identidade. Também, né? Identidade de que eu sou esse corpo. Esqueçam a sua própria felicidade. Então ele pede pra gente esquecer da gente. E era exatamente o que ele fazia. Ele não vivia para si mesmo. Ele realmente vivia para os outros. A vida dele é totalmente como todos esses acharyas, mas com essa característica particular que ele tinha muito menos tempo. Ele tinha que dedicar parte do tempo dele à corte, né? E aos filhos também. Eu não sei, sinceramente, como é que ele conseguia. Então, em profunda lamentação, ele oferecia orações, né, aos pés de lótus do Senhor. E aqui vai falar: sempre ansioso por utilizar cada momento no serviço amoroso a Krishna, ele seguia uma estrita programação diária. Então, eu acho isso muito interessante, porque ele tinha tudo cronometrado, gente, assim, é realmente incrível. Ele tinha tudo cronometrado, porque ele não perdia um minuto sem estar servindo a Krishna. Então, ele dormia de 8 da noite até meia-noite, né? Mais ou menos 4 horas. Tem gente que diz que ele dormia 3, tem gente que diz que ele dormia 4. E ele escrevia, né? Ele acordava, né, no meio da madrugada e escrevia até 4:30 da manhã. Depois ele cantava Japamala, os santos nomes, até 7 horas da manhã. De 7 a 7:30 ele escrevia, respondia cartas. De 7:30 às 9:30 ele estudava os shastras, as escrituras sagradas. E 9:30 às 10 ele tomava banho e tomava pressada, meio litro de leite, frutas e 2 chapates, que é um pãozinho assim. E depois ele ia para os deveres da corte. Estou mandando recado aqui no Facebook. Depois ele ia cumprir os deveres da corte de 10 a 1. 1h às 2 ele tinha um tempo para descansar um pouco em casa. Depois ele voltava para a corte de 2 às 5. Então ele... Qualquer pessoa na situação dele já se sentiria esgotada, né? Imagina. E aí ele chegava de 5 às 7, ele traduzia os shastras, escrituras, do sânscrito para o bengali. E
de 7 às 8 ele tomava banho, tomava praçada, e 8 horas ele descansava, até meia-noite. Então ele tinha essa rotina altamente estrita. Ele não perdia um minuto. Então ele escrevia, a vida dele era reduzida ao trabalho da corte, a escrita de muitos livros. Ele escreveu mais de 100 livros, né? Ele tem muitos livros importantíssimos, fundamentais. Ele fez os comentários, a gente não tem aqui, mas do Sri Chaitanya Charitamrita, do Srimad Bhagavatam. Ele escreveu o Jayavadharma, ele escreveu o Bhakti Tata Viveka. Deixa eu ver se eu tenho mais livros aqui. Ele escreveu muitos livros importantes. Harinama Chintamani, que é um livro que Madonna gosta muito. Bhajana Rahasya, são 2 livros que a gente tem aqui. E esse eu amo, Nova Dwipa Mahatma, que é um livro que fala só sobre Nova Dwipa e previsões de como os associados do Senhor iam encarnar, né? Ele já previa como os associados iam encarnar em Nova Dwipa, como é que eles viriam, né? Quando ele viesse na forma de Chaitanya Mahaprabhu. Então ele escreve nesse Nova Dwipa Parikrama e fala de todos os locais sagrados, né? Então, muito interessante, muito maravilhoso. Ele escreveu livros assim altamente transcendentais. E então ele tinha essa rotina cronometrada. Isso é um exemplo pra gente, né? Quanto tempo a gente passa... né? Eu fico vivendo por mim. Que eu falo, gente, perdi o dia inteiro, às vezes, para fazer um vídeo, para preparar uma palestra, e a pessoa, ela faz 1 milhão de coisas. O que é um Vaishnava, né? O que é um santo com um cérebro potente, né? Uma máquina potente que é usada só para servir o Senhor. Mesmo tendo 10 filhos e, claro, com uma esposa santa fica tudo mais fácil. E, enfim, ele tinha deidades em casa, deidades gigantes, assim, que até hoje a gente visita essas deidades de Gaura Gadadhar, né, que a gente vai falar hoje de Gadadhara Pandita, e de Radha Madhava. Então ele tinha essas deidades, né, Gaura Gadadhar e Radha Madhava, que estão lá na Índia. Quando a gente visita, a gente vai num lugar. Tudo começou em Calcutá, né? É impossível falar da vida toda dele, mas estão me lembrando. Num lugar que é o mesmo nome daqui, a gente não sabia, Bhakti Bhavan, né? Ele começou nesse lugar, Bhakti Bhavan, lá em Calcutá. Ele começou a imprimir os livros com Bhaktisiddhanta, né? E seu filho, santo, e ele começou a pregação lá. Depois é que ele foi para Bengala. E falando de Bhaktisiddhanta, é muito interessante a passagem, porque ele orava por alguém, ele falava, ó Senhor, eu não vou ter condição de levar isso adiante. Então, por favor, me traga uma alma santa para que ele possa levar a tua missão, né, para frente. E aí ele orava por um filho santo. E até que vem Bhaktisiddhanta e ocorre uma situação muito incrível, né, onde Bhagavati Devi está tendo a procissão do Rath Yatra, que, aliás, gente, começa amanhã, o Gunditya Marjana, que é a limpeza do templo. Amanhã, às 7 horas, é uma comemoração muito auspiciosa. E segunda-feira começa o Rath Yatra, que é o maior festival, né, da Índia. Que, aliás, esse ano vai ter, mas vai ter 100 milhões de pessoas que vão para lá. Então, nem sei como é que vai ser, mas aqui a gente vai celebrar a semana inteira e são histórias belíssimas de amor, né, de Radha e Krishna, assim, é realmente incrível, assim. O Rath Yatra, o significado mais profundo é incrível, né, e a gente vai falar de amanhã até domingo, acho, são 8 dias, eu acho. Então a gente vai falar todos os dias, às 7 horas, sobre esse tema, a partir de amanhã. Tá? Então não deixem de vir, que vai ser muito lindo. A gente vai falar em menos tempo, tá? Vai ser reduzido. Então a gente vai falar de 7 às 8, como a gente costuma fazer, mas vamos falar todos os dias, né? Cada dia a gente vai contar uma história. Então, Bhagavati Devi, ela vai diante do Senhor Jagannatha, na carruagem, e a Jagannatha para, nesse momento, a carruagem não consegue andar, né? E ela se prostra com a criança, e a guirlanda de Jagannatha cai em Bhaktisiddhanta, que na época se chamava Bimala Prasada, nome dado para o filho dele, santo, era Bimala Prasada, né? Prasada é o que já é degustado pelo Senhor. Então, Bimala Prasada recebe a guirlandinha, o bebezinho, e aí é dito que Bhaktisiddhanta também já nasce com todos os sinais, né? Ele nasce com cordão umbilical
transpassado aqui como um cordão bramínico e com sinais auspiciosos, né, de Kant, de Tilaka, com vários sinais auspiciosos. Então, Bhaktisiddhanta, ele realmente, né, astrologicamente, ele foi... o Instagram vai cair, eu vou voltar no mesmo minuto, tá? Não vai demorar, não. Então, ele já nasce com esses sinais auspiciosos. Então, ele consegue o Filho Santo que ele tanto queria para propagar. Por favor, voltem aqui, tá? Eu vou encerrar aqui, mas eu vou ligar na mesma hora. Então, ele consegue o filho para propagar, né? Bhaktisiddhanta, ele vem e ele funda a Gaudiya Mata. Bhaktisiddhanta funda a Gaudiya Mata. Bhaktivinoda vem restaurar, né, o Gaudiya Vaishnavismo. Deixa eu ligar aqui. Um pouquinho de paciência. Senão não consigo voltar aqui. Pronto. Então ele consegue o Filho Santo que ele queria, né? Srila Bhaktivinoda Thakura, ele vem restabelecer esse fluxo de Bhakti. Então ele começa a botar todos os pingos nos is, começa a escrever os livros, começa a propagar Bhakti pura, ele começa os chamados Namahatas, que são os programas espirituais nas casas. Bhaktivinoda Thakura, ele não tinha uma tradição de templo, ele não fundou templos, né? Ele ia na casa dos devotos fazer os Namahatas, os programas na casa, né, das pessoas, e ele fazia na sua própria casa os programas. Então, ele traz essa tradição do Namahata. Isso é muito interessante, tá, gente? Mais uma vez, todo mundo pode fazer isso que a gente está fazendo aqui, tá bom? Quando a gente começou, a gente não tinha nem idade, não tinha nada. E a gente fazia programas, né? A gente, todos os dias, sentava, cantava os mantras, né? Desde que a gente se casou, a gente faz isso, né? Então, todos os dias a gente senta, canta os mantras e depois lê uma escritura sagrada, depois adorava Radha Krishna na forma de um quadro, esse quadro aqui em cima, Sevakundya, e oferecia um alimento, todo dia à noite. Então, esses são os Namahatas, são os programas espirituais que são feitos no templo, você pode fazer na sua casa, né? Exatamente como a gente está fazendo aqui. Então, ele tem essa... Bhaktivinoda Thakura, ele traz essa tradição. E isso é totalmente possível, como eu disse, desde o meu início da minha vida de casada, a gente fazia isso, sempre fez isso. Então, é totalmente possível e viável. A não ser que você tenha um bebê recém-nascido, pequeno, enfim, aí é complicado. Mas se você não tem, você senta lá, né, todo dia, faz as orações, canta e lê uma escritura, né, e, enfim, que seja sozinho, se for com a família, melhor ainda, né, introduzindo todo mundo e depois você adora Radha Krishna, né, mesmo que você não tenha uma deidade, na forma de um quadro, de uma imagem, depois você oferece um alimento, né, que vai virar prasada. Então essa é a tradição do Namahata. E você pode fazer uma live também, olha aí, tá vendo? Você pode fazer uma live e falar para as pessoas, ou gravar vídeos, né, que eu não fazia nada disso. Isso começou tem pouco tempo, né? Aqui o Bhakti Bhavan foi em 2018 e antes disso eu gravava, já comecei a fazer live, mas nossa, eu morria de vergonha, né? Hoje eu faço live como quem troca de roupa, né? Enfim, tudo a gente vai se acostumando, né? Então, as grandes pérolas que Bhaktivinoda traz é Bimala Prasada, que se transforma em Bhaktisiddhanta. Bhaktisiddhanta, para quem não sabe, o filho de Bhaktivinoda Thakura é o guru de Srila Prabhupada. Bhaktisiddhanta é o guru de todos os grandes mestres, né? Ele é o guru de Srila Prabhupada que trouxe a consciência. Ele que fala para Srila Prabhupada: você deve levar a consciência de Krishna para o Ocidente. Né? Então, ele é o guru de Srila Prabhupada, ele é o guru de Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, guru de Srila Bhakti Rakshak, guru de Srila Bhakti Pramod Puri. Bhaktisiddhanta foi um marco na história e veio, né, de Bhagavad Devi, né, da união dos dois. Como que, né, esse casal não se relacionava para conceber um filho santo, né? Então a gente pode imaginar aí o que é o sentido do casamento para esse casal de santos, né?
simplesmente trazer uma alma pura. Eles tentam até que Bhaktisiddhanta vem e, enfim, dedicar toda a sua vida para Krishna e, enfim, o casamento para Krishna Sansara, Krishna em consciência, a família toda servindo, né, em consciência de Krishna. Então ele descobre, ele redescobre, isso é muito importante, porque nessa época, além de totalmente degradado o Vaishnavismo, tudo tinha sido encoberto pelo Ganges. Então isso é uma outra coisa. E o local de nascimento de Chaitanya Mahaprabhu tinha sido perdido, ninguém sabia mais onde Chaitanya Mahaprabhu. Então ele teve que fazer uma investigação profunda dos locais sagrados em Nova Dvipa, e ele descobre o local exato de nascimento de Chaitanya Mahaprabhu em Olgapita Mayapur, né? De repente ele teve uma visão, né, de uma das casas que ele tinha, de Bhajan, de um local de Bhajan. Ele tem uma visão olhando para Nova Dvipa Mayapur, ele vê, né, o Sankirtana, e ele entende que Mahaprabhu tinha nascido lá. Então ele vai em busca e ele fala, foi aqui, foi exatamente aqui. E ele leva o guru dele, Jagannatha Das, né, ele aparece aqui, quando a gente mostra as fotos, como um velhinho todo curvado, né? Jagannatha Das era 120 anos, muito renunciado. E Jagannatha Das não tinha condição de andar, isso foi um grande milagre. E ele foi numa cestinha com Bipina Bihari. Ele levou ele lá e falou, quero que você confirme que esse lugar é de Mahaprabhu, né? Chegando lá, Jagannatha Das, ele salta da cesta, 120 anos de idade, começa a pular e pular e pular e pular, né? Uma manifestação de Cristo mesmo, né? Uma coisa assim, supramundana. E aí Bhaktivinoda Thakur fala, ok, aqui é o lugar de nascimento de Chaitanya Mahaprabhu. Para essa pessoa estar pulando em êxtase, é porque aqui é o lugar. Então ele confirma que ali é o lugar de nascimento de Mahaprabhu. E até hoje a gente vai nesse lugar, né? E hoje eu estava assim chorando de saudade da Índia, assim, vendo as fotos de um casal de amigos que está lá, assim, eu fico, meu Deus, nossa, eu tô doida para ir. A gente visita todos os lugares. O lugar de nascimento de Chaitanya Mahaprabhu é incrível. Tem as deidades do pai e da mãe de Mahaprabhu, a árvore que Chaitanya Mahaprabhu, o exato lugar em que ele nasceu, foi tudo redescoberto, né? E o lugar é maravilhoso, é um dos lugares mais lindos de Nova Dvipa, é esse lugar, Yogapita Mayapur, graças a Bhaktivinoda Thakur. E ele escreve mais de 100 livros espirituais, então ele traz Bhaktisiddhanta, ele redescobre o local de aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu e ele escreve mais de 100 livros, fora tantas inovações que ele trouxe no campo da pregação. E ele faz algumas previsões também. Ele prevê que vai vir uma grande alma que vai trazer a consciência de Krishna para o Ocidente, né? E uma coisa muito interessante, um detalhe, é que ele resolve mandar um livro, né, que ele escreveu, que é... Você lembra o nome do livro? Chaitanya Mahaprabhu, Sua Vida e Preceitos. A gente tem esse livro aqui. Isso é um livro difícil de encontrar. Só encontra, sei lá, eu suei para encontrar, comprei fora do país, assim, veio pelo correio, nem me lembro onde. E aí esse livro, eu tenho em inglês, né? E esse livro, ele pegou esse livro que ele escreveu e ele mandou para as universidades aqui no Ocidente, no ano exato em que Srila Prabhupada nasceu, né? E então isso é uma coincidência muito interessante. E ele previu, vai vir uma pessoa que vai trazer a consciência de Krishna para o Ocidente. E veio Srila Prabhupada, né? E ele também previu, né, que o Harinama, esse cantar dos santos nomes, Harinama Sankirtan, ia ser propagado pelo mundo inteiro. Naquela época só havia conhecimento disso na Índia. E realmente, mais uma profecia. E ele também previu que, adiante, bengalis, né, de pele escura, junto com os ocidentais, cantariam os santos nomes do Senhor junto. Isso é um fato que também já se consumou, porque eu mesmo participo de todos os parikramas, eu estou lá abraçada com as bengalis, né, e não tem nenhuma diferença nesse momento entre quem é bengali, quem é brasileiro, quem é americano. Então todo mundo se reúne nessas procissões, né, que a gente costumava ir 2 vezes por ano, agora não dá mais, e agora com esse negócio de vírus, cancelei viagem já 3 vezes. Enfim, mas isso também aconteceu. Então, as 3 profecias dele foram realizadas. Então, isso é também outro dado interessante. E que bom, acho que eu consegui falar bastante coisa. Então, ele tem esse papel fundamental, né? Ele restabelece. Ele briga muito, né? Ele, certa vez, foi atacado por um yogi. Ele recebia magia negra pesada,
né? E esse yogi, ele dizia que era Krishna. E ele tinha poderes místicos, porque ele praticava austeridades. E ele fez uma magia negra para a família, que a família quase morreu, né? E a mulher dele falava, pelo amor de Deus, né? Para de brigar com esse homem, né? Solta esse homem. Ele prendeu, né? Ele era um juiz, ele conseguiu prender, provar que ele estava blasfemando, que ele não era Krishna, que isso não existia. Então ele prende esse yogi. Só que os filhos, todo mundo praticamente já morrendo, né, doente em casa. Só que ele fala assim, nem que eu tenha que dar minha vida, né, esse cara não sai da cadeia, né, esse cara não sai da cadeia, nem que todo mundo, nós aqui da nossa família, vai dar a nossa vida para esse cara ficar na cadeia, né? E o que acontece é que ele mesmo, esse yogi, ele se mata, né? Ele se ele sai fora de si, ele não suporta ficar na cadeia e ele abandona o corpo, né, porque ele viu que com Bhaktivinoda Thakur, então ele vai até o fim, né, ele vai até o fim provando que mesmo nas piores situações que qualquer um abriria a mão, né, abjura, ele falava, não, ele vai ficar na cadeia, mesmo que a gente morra, tá? A gente vai dar a vida por isso. Então ele batalhava muito contra essas coisas da época, né, de sarragismo, essas falsas filosofias, o impersonalismo, né, mas principalmente o sarragismo, pessoas que estavam falando que estavam praticando Bhakti, quando na verdade estavam praticando nada de Bhakti, né? Elas estavam propagando uma mentira, né? Elas não estavam propagando os princípios do Gaudiya Vaishnavismo. E com os livros e com a pregação, né, que ele expandia muito, que ele fazia nas casas, ele conseguiu, né, com os livros que ele mandava além mar, com os livros que ele escreveu. Hoje todos os livros dele, né, eu tenho acesso a todos esses que eu citei aqui, eu tenho aqui na minha biblioteca. Um dia eu vou mostrar a biblioteca para vocês, fazer um tour por aqui, fazer um vlog, um vídeo mostrando que a gente tem uma biblioteca com vários desses livros, assim. Eu sou louca por livro, eu vou para a Índia, eu trago tudo. Se eu encontro livro fora do país, eu trago. Então eu tenho todos esses livros que eu mencionei, não tenho todos dele porque eu ainda não achei, mas eu tenho todos esses livros que eu mencionei, né, que são raríssimos de encontrar. Então essa é a marca de Srila Bhaktivinoda Thakur. Então eu consegui falar tudo que eu queria falar para vocês. E a coisa mais importante que eu quero deixar aqui é essa marca registrada. Lembra disso, gente? Ele era um homem casado, né? Um pai de 10 filhos, um juiz, e ainda assim, né, ele passava a madrugada escrevendo, propagando a consciência de Krishna. Ele cantava de 4h30, né, até as 7h30. Até as 7, ele tinha um tempo cronometrado para descansar, para tomar praçada. A gente pode achar que isso é um radicalismo, mas essa é o exemplo de um devoto puro do Senhor que usa a vida perfeitamente, né? Nenhum momento para o gozo dos sentidos. A pessoa, ela não veio a passeio, sabe aquela mensagem? Eu não vim a passeio. A pessoa realmente veio para servir, né? Essa é a marca do devoto puro. E especialmente desse grande devoto, Srila Bhaktivinoda Thakur, que eu espero que marque o coração de vocês, né? Então, se vocês acham que isso é impossível, né? Eu não consigo porque eu tenho um marido, porque eu tenho uma esposa, tudo historinha da nossa mente, né? Não consigo porque eu tenho que trabalhar, não consigo, porque a gente pensa isso, né? Porque eu tenho que fazer tanta coisa. Você consegue sim, né? O tempo é uma questão, eu sempre falo isso. Aqui, né, para Madame e para todo mundo que fala comigo, eu falo, tempo é uma questão de prioridade. Se você fala que não tem falta de tempo, não existe isso. É uma questão de você colocar as prioridades na sua vida. Se Deus é uma prioridade na sua vida, você vai dar a maior parte do seu tempo, na verdade, todo o seu tempo para Ele. Tudo vai ser em serviço ao Senhor. Então, essa é a marca de Srila Bhaktivinoda Thakur, 24 horas de serviço ao Senhor. O que quer que ele estivesse fazendo, até em sono, que eram pouquíssimas horas, ele estava servindo, né? Gaura Gadadhari, Radha Krishna, ele estava no plano transcendental servindo a Radha Krishna como Kamala Manjari, como ele mesmo revelou. Então, e o final da vida dele é muito lindo, né? Depois o Bhagavati Devi morre, né? Abandona o corpo e ele vira completamente renunciado. Ele deixa o Bhaktisiddhanta tranquilo, né? Cuidando da missão, e ele renuncia completamente e ele não recebe voto de renúncia, mas ele renuncia tudo completamente e vai, né, pro meio do campo, pro Bhajana Kutir dele, uma cabaninha. Ele vai fazer a sua prática espiritual no seu bhajana profundo até ele partir. Então esse é
Bhaktivinoda Thakur. Espero que tenha marcado o coração de vocês, né? E que possa servir de exemplo e inspiração para nossa vida devocional. Jai Shila Bhaktivinoda Thakur ki Jai. Shila Jagannatha Das Babaji Maharaj ki Jai. Shila Gaura Kishora Das Babaji Maharaj ki Jai. Gaura Premanande Hari Hari Bol.